Fui humilhada pelo médico na frente de toda a equipe. Mas naquele mesmo dia, eu salvei a vida dele. Essa frase ecoa na minha mente até hoje. Era para ser só mais um plantão comum, daqueles puxados, onde a gente mal tem tempo de respirar. Mas bastou um comentário dele, seco, grosseiro, alto o suficiente para todos ouvirem, para me fazer sentir invisível, desrespeitada, pequena. O que eu não sabia é que algumas horas depois, ele ia precisar de mim mais do que nunca. E naquele momento, diante de tudo o que tinha acontecido, eu tive a escolha nas mãos: virar as costas, ou agir como uma verdadeira profissional. Essa é a história do dia em que fui tratada como nada, mas me tornei tudo. E não é uma história de vingança. É sobre valores. Sobre o que significa, de verdade, cuidar de vidas, mesmo quando a sua própria dignidade foi colocada à prova. Sou enfermeira há mais de 7 anos. Escolhi essa profissão por amor ao cuidado, à escuta, ao toque que acolhe quando as palavras não bastam. Nunca entrei em uma sala esperando reconhecimento, mas sempre me esforcei para fazer meu trabalho com excelência, mesmo nas condições mais difíceis. A rotina hospitalar é pesada. E, ainda assim, o que mais desgasta não é o cansaço físico, é o desrespeito. É o peso invisível de ser ignorada, subestimada, tratada como se o seu conhecimento não valesse nada. Naquele hospital, as hierarquias eram gritantes. Havia uma separação silenciosa, mas dolorosa, entre quem comandava e quem obedecia. E o Dr. Leandro era o símbolo vivo disso. Arrogante, direto, sempre com o nariz empinado. Era um excelente cirurgião, ninguém negava. Mas faltava algo nele: empatia. Nunca dava bom dia, mal olhava nos olhos da equipe, e se alguém cometesse um erro, por menor que fosse, ele fazia questão de apontar em voz alta, como se estivesse em um tribunal. Confesso que, mesmo assim, eu o respeitava. Nunca levantei a voz, nunca o confrontei. Meu jeito sempre foi mais silencioso, mas não menos atento. Eu sabia que ele não gostava de mim, mas nunca entendi o motivo. Talvez por eu ser segura demais do que faço? Por não abaixar a cabeça para tudo? Ou talvez porque, mesmo em silêncio, eu mostrava competência, e isso incomoda certas pessoas. O plantão daquele dia começou como tantos outros: pacientes sendo internados às pressas, a UTI cheia, e eu sendo designada para acompanhar uma cirurgia delicada que ele iria realizar. Eu já estava acostumada a trabalhar ao lado dele. Sabia exatamente o que ele precisava, quais instrumentos ele usava primeiro, até o tempo das pausas dele para respirar. A equipe já funcionava quase no automático, mas com ele a tensão era constante. Naquele dia, porém, eu senti que algo estava diferente. Ele estava mais impaciente, mais ácido. Durante a preparação da sala, ele já soltou 2 comentários grosseiros com uma técnica novata. Fiquei em silêncio, apenas observando. Quando entrei na sala para entregar uma medicação, ele me lançou aquele olhar cortante e soltou, alto e seco: "Você vai continuar errando ou vai aprender a fazer o básico, enfermeira?" Todos olharam para mim. O silêncio foi ensurdecedor. O sangue me subiu ao rosto. E mesmo sabendo que eu não tinha errado em nada, engoli seco. Aquilo doeu. Doeu mais do que se ele tivesse gritado. Porque ele não falou para me corrigir, ele falou para me diminuir. E mesmo assim, eu continuei. Porque enfermeira que é enfermeira sabe engolir a dor quando a prioridade é outra: o paciente. Mal sabia ele que horas depois, quem ia estar na maca, entre a vida e a morte, era ele. A sala estava cheia. Todos se moviam de um lado pro outro em silêncio, no típico clima tenso que acompanha procedimentos delicados. A cirurgia em si não era inédita para ele, uma laparotomia exploradora. Mas o paciente estava em estado crítico e o menor erro poderia custar a vida dele. Eu já havia preparado toda a instrumentação com antecedência, como sempre fazia. Confiro cada detalhe 2 vezes. Tenho essa mania: prevenir antes de remediar. Mas foi no meio da cirurgia que tudo desandou. O bisturi elétrico apresentou um problema técnico. Não era responsabilidade direta minha, mas como estava por perto, me aproximei para tentar resolver. E foi nesse momento que ele explodiu. "Você não serve nem para checar um equipamento antes da cirurgia.
Tá de brincadeira, né? Ele falou alto. Muito alto. Eu senti meu coração afundar. Meu corpo travou. É por isso que o hospital não evolui. Com gente como você, fica difícil. As palavras dele foram afiadas como lâminas. Eu não respondi. Eu não reagi. Porque ali, no meio de uma cirurgia, o foco não podia ser o meu orgulho. Respirei fundo e continuei ajudando, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu desmoronei. O pior nem foi o que ele disse. Foi o silêncio dos outros. O anestesista abaixou os olhos. A residente ficou imóvel. Ninguém disse nada. E aquele silêncio gritava. Era como se todos estivessem dizendo, sem palavras: é sempre assim, só não é sempre com você. Eu senti vergonha. Não por mim, mas pela forma como o respeito por uma profissional foi arrancado diante de todos como se não valesse nada. Depois que o paciente foi estabilizado e a cirurgia terminou, saí da sala tentando manter a postura. Fui até o banheiro, tranquei a porta e chorei. Chorei quieta, engolindo cada soluço, porque sabia que em poucos minutos precisaria voltar para a UTI, atender outra emergência, cuidar de alguém. Não havia tempo para drama. Só que aquele momento ficou marcado. Não era só uma grosseria. Era uma humilhação pública. Uma tentativa de me desautorizar diante de toda a equipe. E ele conseguiu, por alguns instantes. Mas o universo tem sua própria forma de ensinar. E naquele mesmo dia, algumas horas depois, o corpo dele diria o que a boca dele não soube: que ninguém está acima da vida. E que até os mais arrogantes, um dia caem. Só que, ironicamente, foi a mão que ele tentou ferir, que acabou salvando a dele. Saí do banheiro com os olhos ainda úmidos, mas com o rosto lavado. Não dava tempo de processar nada. No hospital, as emoções precisam esperar. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Era como se, naquele instante, um peso tivesse sido colocado sobre os meus ombros. Não era só o cansaço físico. Era o cansaço de ser desacreditada, de ser tratada como se minha presença fosse um estorvo e não parte essencial do cuidado. Eu já havia lidado com grosserias antes, mas daquela vez foi diferente. Aquilo foi uma tentativa de me apagar. Durante o restante do plantão, tentei fingir que nada tinha acontecido. Sorri para os pacientes, fiz meus registros, acompanhei exames, orientei familiares. A cena se repetia na minha cabeça como um disco arranhado. O tom de voz dele, os olhos de julgamento, a vergonha, o silêncio dos outros. E, pior do que tudo, a dúvida que nasceu ali. Será que eu realmente sou tão inútil quanto ele fez parecer? Essa dúvida é cruel. A gente começa a questionar tudo. A própria competência, o valor do esforço, o sentido da profissão. Naquela noite, quando cheguei em casa, me olhei no espelho e pensei seriamente em pedir demissão. Não por covardia, mas porque percebi que estava me machucando demais tentando manter a dignidade em um ambiente que, muitas vezes, parecia querer arrancá-la de mim. E tudo isso por quê? Por orgulho de alguém que se achava acima de qualquer falha. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, havia uma voz pequena me lembrando. Você sabe quem você é. Você sabe o que faz. Você sabe quantas vidas ajudou. Não deixe isso te definir. Era essa voz que me segurava de pé, que me fazia levantar mesmo ferida. Decidi não sair. Não por ele, nem pela equipe, mas pelos pacientes. Por mim. Porque eu não entrei nessa profissão para ser admirada. Entrei para ser útil. E mesmo humilhada, eu ainda era útil. Mesmo invisível, eu ainda fazia diferença. Naquele mesmo plantão, algumas horas depois, quando já era madrugada, escutei a correria no corredor. Vi 2 residentes nervosos, chamando por ajuda. Alguém tinha desmaiado no vestiário. O nome veio como um soco no estômago. Dr. Leandro. Corey. Não por obrigação, mas por instinto. Pela minha essência. Porque, mesmo doendo, mesmo magoada, eu sabia que era a única coisa certa a fazer. E mal sabia eu que, naquele instante, a minha dor ia se transformar em força. E a minha presença, tão desvalorizada por ele, seria a única coisa entre ele e a morte. Era pouco depois das 2 da manhã, quando ouvi o som dos passos apressados no corredor. No hospital, a gente aprende a identificar pelo barulho quando algo está errado. Mas aquele parecia diferente.
Era urgência misturada com confusão. A porta da UTI se abriu com força, e uma das residentes, pálida e tremendo, só conseguiu dizer: "É o Dr. Leandro, ele desmaiou no vestiário." Meu coração parou por um segundo. Ele? Justo ele? O homem que poucas horas antes me rebaixou diante de toda a equipe agora precisava de ajuda. O instinto falou mais alto. Larguei o que estava fazendo e corri com ela até o vestiário masculino. Quando entrei, vi a cena. O corpo dele caído no chão, suando frio, pele pálida, olhos entreabertos. O jaleco ainda aberto. A respiração irregular. Ele estava em colapso. A primeira coisa que me veio foi o protocolo. Via aérea, respiração, circulação. Mas não era só isso. Aquilo não era um paciente qualquer. Era alguém que minutos atrás me feriu com palavras. E ali, naquele chão frio, estava vulnerável, frágil, humano. Ele tem histórico cardíaco? Perguntei rapidamente. Não que a gente saiba, respondeu a residente. Toquei o pescoço dele. Senti a pulsação fraca. Era uma bradicardia severa. Os sinais batiam com uma possível síncope vagal grave, ou algo pior. Chama o suporte avançado. Agora! Gritei. Enquanto isso, eu me ajoelhei ao lado dele e comecei as manobras básicas. Comandei a equipe com a mesma firmeza que ele costumava ter, mas com empatia. Fiz o que era necessário, no tempo certo, com a precisão que aprendi ao longo dos anos, mesmo sem ter o crachá de autoridade pendurado no pescoço. Ele abriu os olhos, por um breve segundo, e me viu. Mas naquele momento, eu era o fio entre ele e a morte. Fica comigo, doutor. Tá tudo sob controle. E estava. Porque eu estava ali. E, principalmente, consciente de que minha missão naquele lugar era maior do que o ego de qualquer um. Quando o suporte chegou, ele já estava estável o suficiente para ser removido à semi-intensiva. E eu, ainda ajoelhada no chão, respirei fundo. E o que veio depois foi um silêncio diferente daquele que senti na sala de cirurgia. Era um silêncio de respeito, de reconhecimento, de quem viu tudo acontecer e percebeu, talvez pela primeira vez, quem eu realmente era. E a ironia? A vida me colocou na posição exata para provar o meu valor. Sem gritar, sem confrontar. Apenas fazendo o que sei fazer de melhor. Cuidar. Mesmo daqueles que me ferem. Naquele momento, enquanto eu pressionava o peito dele, mantendo o controle da situação, uma parte de mim queria congelar o tempo. Não porque eu desejava vingança, nunca foi sobre isso, mas porque percebi que estava diante da prova mais cruel e mais clara de que o mundo gira. Horas antes, eu havia sido humilhada por aquele homem, tratada como um erro ambulante. Agora, era minha mão que mantinha o coração dele batendo. Eu tive uma escolha. E ela passou pela minha mente com força. Foi só um segundo, mas foi real. Ele não merece minha ajuda. Ele não se importou comigo. E se eu simplesmente não fizer nada por alguns minutos? Esse pensamento me atravessou, mas não encontrou abrigo. Porque a minha essência gritou mais alto. E a minha essência é cuidado. É entrega. É compromisso com a vida, qualquer vida. Eu não me tornei enfermeira para ser aplaudida. Me tornei enfermeira porque eu acredito na dignidade humana, mesmo quando ela não é recíproca. Porque eu sei que o valor do que faço não depende de quem reconhece, mas de quem precisa. Naquele instante, não era um médico arrogante que estava caído no chão. Era um ser humano em colapso. Era um corpo fragilizado, com os olhos vidrados, clamando por alguém que soubesse o que fazer. E eu sabia. Eu estava ali. E eu fiz. Enquanto o atendimento avançado assumia, eu permaneci firme. Entreguei as informações com precisão, organizei a equipe, orientei a residente que tremia ao meu lado. E em nenhum momento, mesmo com o coração ferido, me permiti agir com desprezo. Pelo contrário, meu cuidado foi limpo. Foi real. Depois que ele foi estabilizado e levado para observação, sentei sozinha por alguns minutos. O hospital parecia congelado no tempo. Eu escutava apenas os bips das máquinas e o som abafado da chuva lá fora. Minha mente voltava para as palavras que ele havia dito mais cedo. Como elas doeram. Como elas arderam. Mas, naquele momento, elas tinham perdido a força.
Não porque eu tinha vencido, mas porque eu tinha escolhido não me tornar igual a ele. A verdadeira força não está em reagir com a mesma moeda. Está em manter sua integridade quando tudo à sua volta tenta tirá-la de você. Eu poderia ter deixado ele à própria sorte. Ninguém saberia. Mas eu saberia. E isso bastaria para me destruir por dentro. Por isso, naquele chão de vestiário, manchado de orgulho e suor, eu provei. Para ele e para mim mesma, que caráter não se aprende em sala de cirurgia. Se constrói no silêncio das escolhas que ninguém vê. Na manhã seguinte, o hospital parecia respirar em outro ritmo. A notícia do que tinha acontecido correu pelos corredores como um sussurro que se espalha rápido demais para ser contido. O médico respeitado, temido por muitos e admirado por poucos, tinha desmaiado em pleno plantão, e sido salvo por quem ele havia humilhado poucas horas antes. A ironia era indigesta demais para passar despercebida. Voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Sem esperar reconhecimento, sem fazer cena. Eu só queria que o dia seguisse. Mas não seguiu. O ambiente ao meu redor tinha mudado. Técnicos que antes mal me olhavam agora me ofereciam um café. Residentes me perguntavam com mais respeito. O anestesista que presenciou a cena da humilhação me parou no corredor. Você foi grande ontem. Eu devia ter dito algo naquele momento. Apenas sorri. Eu entendia. O medo é uma força silenciosa que paralisa. E naquele hospital, ele andava de jaleco branco. No fim da manhã, uma auxiliar me chamou discretamente. O doutor quer falar com você. Qual doutor? O Leandro. Senti um frio percorrer a espinha. Subi as escadas devagar, como se cada degrau fosse um teste de preparo emocional. Quando entrei no quarto onde ele estava em observação, ele estava sentado, pálido, soro no braço, olhar perdido na janela. Quando percebeu minha presença, virou devagar. O silêncio durou alguns segundos, e eu me mantive firme. Não sabia o que esperar, um agradecimento, uma tentativa de justificar, outra humilhação, mas o que ouvi me surpreendeu. Eu fui um idiota ontem. A voz dele não saiu com força. Saiu como se as palavras pesassem. Não tem desculpa. Eu fui arrogante. Fui cruel. E mesmo assim, você me salvou. Ele baixou os olhos. E, pela primeira vez, vi o homem por trás do médico. Você podia ter virado as costas. E ninguém teria te culpado. Olhei para ele, e respondi calma. Mas eu teria. E isso me bastaria. Ele assentiu com a cabeça, como quem engole o orgulho pela primeira vez. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi necessário. Era como se cada segundo calado servisse para reconstruir algo que ele destruiu com palavras. Saí do quarto com o coração leve. Não porque ele pediu desculpas, mas porque percebi que, no fundo, cada atitude que tive havia plantado uma semente. Talvez ele nunca mudasse por completo, mas naquele dia, ele foi tocado. Não pelo heroísmo, mas pela humanidade. E talvez o mais bonito tenha sido perceber que eu não precisei me vingar. Eu só precisei permanecer sendo quem sou. Aquela madrugada mudou algo em mim. E, talvez, tenha mudado algo nele também. Mas, acima de tudo, revelou com uma clareza brutal o que significa, de fato, ser profissional em um mundo onde o ego, muitas vezes, fala mais alto do que o coração. Eu não precisei levantar a voz. Não precisei me vingar, nem revidar com o mesmo veneno. A minha resposta foi silenciosa, mas firme. Foi ação. Foi cuidado. Foi presença. E foi justamente isso que gritou mais alto que qualquer humilhação. Às vezes, achamos que precisamos provar nosso valor com palavras, títulos, status. Mas a verdade é que o caráter se revela na ausência de aplausos. Ele se confirma quando ninguém está vendo. E, naquele dia, mesmo invisível para muitos, eu me tornei tudo o que aquele hospital precisava. Uma ponte entre a dor e a cura. Hoje, quando olho para trás, não guardo raiva. Guardo a lembrança da força que existe em seguir firme mesmo quando o mundo tenta te dobrar. Porque a maior dignidade está em não deixar que o erro do outro determine a sua conduta. Ser enfermeira não é sobre obedecer a ordens. É sobre cuidar com a alma, mesmo quando o corpo já está cansado. É sobre manter-se inteira diante da quebra. E, acima de tudo, é sobre escolher,
todos os dias, a humanidade. E se tem algo que aquele episódio me ensinou é que a verdadeira grandeza está em continuar sendo luz. Mesmo quando tentam te apagar. Porque salvar uma vida, especialmente a de quem tentou destruir a sua, é a forma mais silenciosa e poderosa de dizer: eu sei quem eu sou. E ninguém pode me tirar isso. Se eu tivesse deixado o ego falar mais alto, talvez ele não estivesse mais aqui. Mas eu escolhi ser quem sou. E, nessa escolha, encontrei minha liberdade. Hoje, ele passa por mim nos corredores com outro olhar. Um olhar de respeito. De alguém que viu o abismo e descobriu quem estava lá para resgatá-lo. Não sou heroína. Sou enfermeira. E isso, para mim, já é o suficiente.